será um assunto, acredito eu, que bem produtivo, tá? Também de suma importância para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família, tá? O texto inicia dizendo que a mulher vai ir ao homem de Deus, a Eliseu, por um único motivo. Ela sai de sua casa para ir ao homem de Deus porque dentro da sua casa tem um problema que ela não consegue resolver sozinha. Então ela vai buscar direcionamento. Então, para os que não sabem, tá? Ela não vai procurar alguém que não tenha conhecimento, alguém que não tenha o que aconselhar, alguém que não construiu nada na vida. É até bom dizer isso. Só que, na verdade, essa mulher vai buscar alguém que na terra representa Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele representava a figura de Deus na terra. Então, por exemplo, se alguém precisava de cura, procurava o profeta. Se precisava de conselho, procurava o profeta. Se precisava de um direcionamento, procurava o profeta. Se precisava de um milagre, procurava-se o profeta. Por quê? Porque o profeta naquele tempo era a maior figura de Deus em meio ao seu povo. Então, já que Deus não podia descer, Deus levantou alguém para fazer isso por ele, ser uma ponte, uma flecha, uma pessoa que pudesse guiar o seu povo. Tá? Então, essa mulher, vendo que um problema instalado dentro da sua casa, ela corre até o homem de Deus. E é bom a gente frisar isso, tá? Porque muitas das vezes, no decorrer da nossa vida, nós adquirimos amizade que ao longo do tempo se tornam pessoas tão especiais que em diversas ocasiões, tá? O nosso recurso, a nossa iniciativa, o nosso desejo, a nossa orientação, fica em última opção orar a Deus. Geralmente por conta dessas influências, da nossa amizade, do nosso apego pela pessoa. Quando nós vemos um problema instalado, quando vemos uma coisa que não conseguimos resolver, automaticamente muitos procuram um amigo, procuram alguém, mas ela deixa em última opção de orar a Deus. Essa mulher faz ao contrário. Acredito eu que ela faz ao contrário porque não há outros registros, né? Ela percebe que o problema está dentro de casa e aí ela vai correr para o homem de Deus. Em outras palavras, né? Trazendo aqui para os nossos dias atuais, olhando para a nossa realidade, essa mulher, a primeira coisa que ela foi fazer foi orar. A primeira coisa que ela foi fazer foi buscar a Deus. A primeira coisa que ela foi fazer era correr atrás daquele que podia te dar uma direção para resolver o seu problema. Quando ela chega diante do homem de Deus, diante de Eliseu, a Bíblia diz que ela apresenta a Eliseu o seu problema. E qual era o problema dessa mulher? Olha, o meu marido era teu servo. Só que, mesmo sendo teu servo, o óbito chegou dentro da minha casa. O provedor da minha casa morreu. O espelho da minha casa morreu. O homem que era referência espiritual na minha casa morreu. A pessoa que era o chefe da minha família morreu. O condutor dos meus filhos agora morreu. O que ela está apresentando para Eliseu é o seguinte: olha, o amparo da minha casa morreu. E agora eu estou desamparada, porque tem um problema ainda maior do que o óbito. Qual é o problema maior que o óbito? O homem morreu e deixou uma dívida para ser paga. O homem morreu e deixou um problema para a mulher resolver. O homem morreu e deixou para ela descascar um abacaxi enorme. Só que, quando ela chega
o problema do óbito ainda se torna pequeno para o problema que ela vai apresentar em seguida. Ela diz, olha, meu marido era teu servo, morreu e tem uma dívida para ser paga. Só que não para por aqui. Se tivesse apenas uma dívida para ser paga, legal, a gente dava um jeito. Só que estão batendo lá na minha porta e estão querendo levar os meus filhos para serem escravos. Eu preciso de uma orientação. Eu preciso de um direcionamento. Eu preciso de algo para resolver esse problema. Porque se minha dívida não for paga, são os meus filhos que vão serem levados. Então, além de ser desamparada pelo meu marido por causa do óbito, agora eu vou perder a única herança que eu tenho, que são meus filhos. Eu preciso de uma direção. Da mulher que eles bateram? Quem ouviu? Ela e os filhos. Imagina o desespero agora, irmão. A mulher agora está viúva. E a única coisa que sobrou para ela foi os filhos e a casa. E agora aparecem os credores para falar assim, agora eu vou levar seus filhos. A dívida já está gigantesca, mulher. Já se passou o tempo, o prazo, tem que pagar. Se não tiver como pagar, seus filhos vão ser escravos, vão trabalhar para pagar essa dívida. E aí, a mulher está angustiada. Os filhos vão ficar angustiados porque vão ficar distantes da sua mãe. Vão ter que trabalhar em terra estrangeira. Vão ter que ser escravizados para pagar uma dívida. Mas eu não estou falando de trabalhar para botar comida dentro de casa. É trabalhar sem ver o resultado do seu trabalho. É trabalhar para os outros e não ver o seu dinheiro entrando para sustentar sua mãe. É sair de casa para ser escravizado, para não ver o resultado do seu trabalho. Imagina o desespero dessa casa. Mas em meio ao desespero, ela convoca os seus filhos para pegar a vasilha. E quando entra, ela faz o quê? Fecha a porta. E por que Eliseu fala para essa mulher fechar a porta? Porque só quem ouviu a notícia ruim que vai enxergar o milagre dentro de casa. Não foi alguém que chegou lá e falou, rapaz, aí, o caldo vai entornar aí na sua casa, hein? Tô vendo que tem credor aqui toda semana para cobrar dívida. O negócio tá sinistro aí, hein? Imagina, irmão. Se fosse assim, no Novo Testamento, Jesus não mandava sair as carpideiras, não mandava sair os amigos da casa de Jairo para operar o milagre. Se fosse assim, o apóstolo Pedro não mandava sair as mulheres que foram me chamar para ressuscitar Dorcas. Vê que é um princípio. Só quem ouviu o direcionamento pode desfrutar do momento do milagre. Porque Eliseu diz para ela assim, ó, vai, pede e se tranca em casa. Nada pode interromper esse momento que você vai ter com seus filhos agora, o momento da comunhão. Nada pode atrapalhar esse momento de comunhão. Nada pode, porque é a comunhão que faz o milagre acontecer. Imagina agora, irmão. A mulher fala assim, filho, me ajuda aqui a pegar esses vasos. Não, o problema é seu. Foi meu pai que deixou a dívida aí, tem nada a ver com isso, não. Imagina, irmão. Agora a mulher falando assim, não, filho, a orientação é pra gente ficar dentro de casa e vocês me ajudar no milagre. Não, mas esse problema é seu. Mas peraí, filho, são vocês que vão ter que sair de casa. São vocês que não, mas a dívida não é minha, não. A dívida é do meu pai, vocês que se viram. Imagine, irmão. A pergunta que eu faço é, haveria milagre dentro dessa casa? Qual foi o resultado dessa história? O milagre só aconteceu porque todos estavam trabalhando pelo milagre. Todos estavam envolvidos no milagre. Todos estavam entendendo a gravidade do problema. Não é assim, cada um com seus problemas. Não, mãe. A senhora recebeu a notícia, somos nós que vamos sair de casa. E papai que trabalhou, que deixou a dívida. Ele já não está mais aqui. Então vamos fazer o seguinte.
Irmão, se vocês estiverem ligados para pegar essa palavra aqui, que receba, tá? Meu Deus. Imagina um dos filhos dizendo, não, mãe, você não vai trabalhar sozinha. Enquanto a senhora fica com azeite na mão, eu pego o vaso vazio, entrego para a senhora, e o meu outro irmão pega o que está cheio e coloca do lado de cá. A comunhão, irmãos, é um negócio terrível. Porque estão trabalhando em três. Enquanto um traz o que está vazio, a mãe enche, o outro pega o que está cheio e coloca a parte. Ninguém está fazendo algo por vontade própria, dizendo assim, não, o problema é meu ou o problema é seu, eu não quero saber. Não, eles perceberam que se a notícia chegou para a mãe, o problema é de todo. Corre para oração, corre para pedir a Deus orientação, pede a Deus uma direção para resolver o problema. Então o que está acontecendo? A mulher esperou o problema chegar, os credores bater na sua porta, para buscar orientação pelo homem de Deus. O homem de Deus, olha só o que vai acontecer dentro dessa história. O homem de Deus, em vez de imediatamente lhe dar uma solução, ele vai perguntar à mulher o que ela tem em casa. Automaticamente, pessoas que estão cegas pelo problema falaram assim, rapaz, estou com tanto problema, você quer saber o que eu tenho em casa? Eu estou com problema para resolver, você está querendo saber da minha vida? Eu estou com tantos questionamentos aqui, você quer saber o que eu deixei em casa? Não, eu vim aqui para buscar uma orientação. Aparentemente, é o que acontece na vida de muita gente. Eliseu está perguntando assim, mulher, o que você tem em casa? Porque se os filhos estão em casa, e o marido era homem de Deus, com certeza alguma coisa dentro de casa ficou para resolver aquele problema. Só que por conta da cegueira, por conta de estar abraçada pelo problema, pelo motivo de estar rodeada de problema, ela não conseguiu enxergar que dentro de casa tinha a solução do seu problema. Então o homem de Deus perguntará assim, o que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? Ela diz, olha, a tua serva, ela não tem nada a não ser uma botija de azeite. Vocês vão entender aonde vai aparecer a comunhão aqui, tá, irmãos? Vocês vão entender aonde vai aparecer o poder da comunhão. Até então, um único personagem se manifesta para tentar resolver o problema. Ela vai atrás do homem de Deus, o homem de Deus vai lhe orientar, lhe dizendo assim, olha, então faz o seguinte, já que tem uma botija de azeite dentro da sua casa, corre nos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. E não pede pouca, e nem cheia, nem pela metade e nem rasa. Pede vasilhas vazias e pede muita vasilha. Acredito eu que sozinha ela não consegue levar tanta vasilha para dentro de casa. Então, não são os filhos que estão sendo monitorados, não são os filhos que estão sendo prometidos a ser escravo, não são os filhos que vão ser arrancados do seu lar familiar. Então, ela faz o seguinte, ela pega os seus filhos e bate de porta em porta pedindo vasilhas emprestadas. É aqui que aparece o poder da comunhão. O princípio do milagre já começou aqui. Começou quando ela não trabalhou sozinha pelo milagre. Ela convocou a sua casa para trabalhar em prol desse milagre. Ela não correu atrás do milagre, não. Eu sou poderosa. Sou eu que sou a referência. Sou eu que resolvo tudo. Sou eu que tenho que pensar em tudo nessa casa. Pelo contrário, ela antes de pensar, não, minha vida é um problema que só, né? Só eu resolvo tudo, só eu que faço tudo, só eu para pensar em tudo. Pelo contrário, ela faz o seguinte, ela pega os seus filhos, inclui os seus filhos no milagre. Pega, leva para dentro de casa. Só que a orientação do homem de Deus não é só pegar vasilha. Não é só incluir quem deveria sair de casa. O homem de Deus diz para ela assim, ó, pega a vasilha,
leva para casa e fecha a porta. Vamos tentar traduzir isso aqui? Se o filho está preso nas drogas, a responsabilidade é minha orar para que Deus liberte ele. Verdade. Se o meu marido está afastado, a responsabilidade é minha orar para que Deus traga ele de volta. Meu Se a Deus. minha mãe está perdida, é obrigação minha orar para que Deus traga ela de volta. Vamos olhar agora para o contexto da igreja. Se um irmão meu caiu, é obrigação minha orar para que Deus traga ele de volta para o aprisco. Se um pastor caiu, é obrigação minha como igreja orar para que Deus restaure. Ô irmão, se uma igreja fecha, é obrigação minha orar para que Deus não permita que nenhum daqueles que se perderam continue no mundo. Verdade. Não é olhar para um problema que veio e achar que isso é normal. Não é normal, igreja. Aleluia. Isso não é normal, irmão. Isso aqui é até antibíblico. Você vê uma igreja padecer e você ser uma influência no mundo espiritual e dizer, não, irmão, o problema é seu. Meu Deus. Isso está errado. Você vê um irmão da sua igreja padecer e você dizer, não, isso aí é consequência do pecado. E você não ora para que Deus faça a sua vontade. Não, irmão, isso está errado. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando também. Meu Deus. Eita, estou até arrepiado. Conivente. Se você sabe fazer o bem e não faz, você também peca. Porque você está fechando os olhos para a bondade revelada de Deus. Verdade. Você está esquecendo do que Deus está fazendo em você, o que pode fazer nos outros. Talvez possa haver um cansaço aqui, então se mudem as ordens. Enquanto Silas canta, Paulo ora. Independente da ordem da situação, eles estavam na comunhão pelo mesmo propósito. Irmãos, eles tinham sido chicoteados, estavam amarrados, estavam presos em um lugar que só os presos das piores espécies estavam, que era na prisão interior, lugar fechado, lugar impróprio. Estavam sofrendo com dor, lamentando. E nem por isso deixaram de adorar e orar a Deus. Olha só que fantástico. Enquanto eles oravam e cantavam, os presos os escutavam. Então o que nós fazemos, mesmo na dor, atrai a atenção de alguém. Possa ser que na visão dos vizinhos rapaz, como essa mulher consegue estar de pé depois de uma notícia dessa? Como é que essa mulher consegue buscar a Deus depois de uma pancada dessa? Como é que uma mulher como essa aí, que acabou de ouvir a notícia que ouviu, consegue se levantar para ir atrás de um homem de Deus? Como é que depois dessa notícia ela ainda consegue estar de pé? Olha para a Sulamita também. Depois de ter seu filho morto diante dos teus joelhos, ela consegue dizer para todo mundo, vai tudo bem. Vai tudo bem. Então, como é que você vê alguém da sua casa morrer e consegue transmitir para alguém, tá tudo bem? Mas agora imagina quem conhece a história da mulher. Mas como é que ela pode dizer que está bem se a casa dela tá arrebentada? Como é que ela pode caminhar até o homem de Deus dizendo que está tudo bem se na casa dela está destruída? Como é que pode dizer que vai tudo bem indo atrás do homem de Deus se está um caos lá na casa dela, uma confusão, uma discórdia? Imagina, quem está ouvindo está dizendo assim, rapaz, como é que consegue ser guerreira nessa hora? Como é que consegue estar de pé numa hora dessa? Como é que consegue se reerguer depois de uma pancada dessa? A dificuldade não pode te paralisar. As coisas que acontecem ao seu redor não podem te paralisar porque tem alguém dentro da tua casa que depende de você estar de pé. Ai, meu Deus, eu sinto Deus nesse lugar. Meu Deus. Se você parar, alguém da tua casa pode parar. Se você parar, alguém da tua casa pode se perder. Se você parar, então as coisas que acontecem ao seu redor não podem te paralisar.
Não pode parar a tua caminhada, porque alguém da sua casa está dependendo de você estar de pé para continuar, para permanecer, para prosseguir. Aquela mulher, ela está sendo orientada, obedecendo e fazendo parte da comunhão entre seus filhos. Seus filhos estão participando da mesma comunhão, do mesmo propósito, da mesma intenção. Seria ruim ou não aconteceria milagre se todos estivessem, cada um pensando numa coisa, se estivessem fora da comunhão, se não tivessem no mesmo propósito, talvez aquela botija não daria nem para um vaso. Verdade. O homem de Deus disse para ela assim, ó, pede muita vasilha, não pede pouca não. Não, se tivesse no mesmo propósito, daria para encher uma? Se não daria para encher uma, que dirá muitas. Mas eles estavam no mesmo propósito, com a mesma intenção, estavam na mesma comunhão. E foi por isso que de uma botija deu para encher várias vasilhas. Aleluia, glória a Deus. Isso é o poder da comunhão, irmão. Quando estamos na comunhão, nós temos o mesmo propósito, a mesma intenção. Quando estamos na comunhão, nós só conseguimos pensar na solução do problema. Não é se vai, não é se pode, não é se Deus tem condição. Quando estamos na comunhão, a fé é ativada. A gente fala, não, Deus pode. Deus vai fazer. Deus vai operar. Deus vai realizar. Deus vai salvar. Deus vai curar. Deus vai transformar. Porque é o poder da comunhão.